hoje eu inicio o programa com a doutora Flávia, psiquiatra infantil, e nós estamos aqui para falar sobre o autismo. Agora, no mês de abril, nós estamos no mês da conscientização do autismo. Boa tarde, doutora Flávia. Boa tarde. Seja bem-vinda, primeira vez que você está gravando aqui conosco e primeira de muitas outras, eu prometo, ok? Muito obrigada pelo convite. Dia 2 foi o dia 2 de abril, o que a gente pode falar? Que é o Dia Mundial da Conscientização do Transtorno do Espectro Autista. Explica assim de uma forma que as pessoas possam entender exatamente o que é o autismo. O autismo, ele é uma condição do neurodesenvolvimento. Então, é uma criança que ela nasce com essas características e que elas podem ser observadas até os 3 anos de idade. Então, a gente percebe que é uma criança que ela tem pouco envolvimento social com os pares. Geralmente, isso é apontado na escola, na creche. A professora percebe que é uma criança que brinca mais isolado. É uma criança que ela tem uma dificuldade de interagir com o olhar. Ela tem, a gente costuma dizer que ela ignora o interlocutor. Mas então ela nasce com o autismo? Ela nasce com o autismo. Não é não vai adquirir com o tempo nem nada. A criança nasce assim. Isso. E quando o bebê até 1 aninho, você percebe alguma coisa? É possível perceber algumas alterações, né, mas muito sutis. Então a gente pergunta na entrevista como era a amamentação, se tinha troca de olhar com a mãe, se era uma criança mais calma que conseguia se aconchegar, né, no colo da mãe, principalmente na amamentação. Então assim, é possível identificar alguns sinais, porém com uma idade um pouquinho maior, esses sintomas, os sinais, as características começam a se tornar mais acentuadas e perceptíveis. Como é que é feito esse diagnóstico, para fechar o diagnóstico? O diagnóstico, ele é clínico, ou seja, ele é baseado em características que o profissional especializado enxerga no comportamento da criança. Então, é muito importante o profissional saber quais são as características esperadas para aquela idade e quais são as características que estão desviante daquela idade. Então, por exemplo, uma queixa bem comum para chegar no consultório é o atraso de fala. Não necessariamente todo atraso de fala é o autismo, certo. Porém uma grande parcela, sim, a gente consegue identificar que esse atraso de fala tem algumas características na criança de um caráter de não olhar muito nos olhos dos pais, né, de apontar mais o objeto ou levar a mão dos pais até o objeto que deseja, e essa dificuldade na comunicação mesmo com a outra pessoa. Doutora Flávia, e qual é a causa? Dá para falar? Por que a criança nasce com autismo? Hoje a gente fala que 90% da causa é genética. Certo. Não dá para se dizer veio do pai ou veio da mãe. Pode ser que existam crianças, outras pessoas portadoras na família, isso é uma informação importante, mas mesmo que não seja, né, não esteja em outra pessoa da família, a formação genética do pai com a mãe pode formar né, o transtorno do espectro autista. E a gente tem outras características que são menores, que nós falamos até assim, que talvez tenha influenciado no aumento do autismo, que são os fatores ambientais. Eles englobam a prematuridade, o baixo peso. Então hoje a gente percebe que as crianças prematuras, elas têm muito mais chance de sobrevivência por todo o cuidado intra-hospitalar. Então ainda está no amadurecimento do neurodesenvolvimento, essas crianças podem apresentar. Não significa que todo prematuro vai ter autismo, mas é um risco aumentado. Explica pra gente como é a vida do indivíduo que tem o autismo, como é o envolvimento familiar, como é feito o tratamento. Explica pra gente todo esse processo a partir do momento, né, que é feito o diagnóstico. Então, o diagnóstico, ele é uma mudança, né, muito radical na vida dos pais, porque não existe um tratamento medicamentoso que haja nos sintomas cardinais, ou seja, os sintomas centrais do autismo. Então, é uma condição crônica.
Então, para se intervir nessa condição, nós usamos uma equipe multidisciplinar que compõe fonoaudiólogo, quando necessário, psicólogo, que tem um treinamento especializado para o comportamento do autismo e terapeuta ocupacional, psicomotricista, para trabalhar a integração neurosensorial, porque muitas crianças apresentam, né, umas hipersensibilidades ou hipossensibilidades, seja auditiva, tátil, e isso influencia muito no humor. A gente percebe que é uma queixa frequente, por exemplo, com o barulho da escola, que é como se fosse um barulho muito maior do que nós sentiríamos. E a criança, o autista, ele vai para uma escola normal ou ele precisa de uma escola especial? Então, a escola regular é a mais indicada, porque ele vai participar com outras crianças de comportamentos sociais que ele pode ir imitando. Porém, é necessário que a gente tenha um tutor ou um auxiliador para algumas crianças, porque elas tendem a ter mais dispersão e não focar nas atividades. Então, quando a professora fala, olha, vamos pegar a apostila amarela, às vezes ele não está tão conectado nessa informação. Então, o tutor vai mediando esses comportamentos, né, com o professor e também com os alunos. Entendi. E a questão de quando ele chega na fase adulta? Quanto mais tempo, existe algum tipo de melhora ou piora ou é a mesma coisa? A gente percebe que aquelas crianças que tiveram o diagnóstico precoce, logo foram inseridas num tratamento de qualidade, elas têm uma perspectiva de vida muito melhor. Certo. Mas nós também sabemos que o grau do autismo influencia muito nessa trajetória da vida. Então, por exemplo, uma criança com autismo nível 1 de suporte, quando ela recebe essa intervenção, ela pode às vezes fazer uma faculdade, né, terminar todo o curso, se relacionar, ter uma família, mas sempre ela pode necessitar um pouco do suporte familiar para esse desenvolvimento. Já uma criança no nível 3 de suporte é uma criança que tem muitas características mais severas e às vezes tem também comorbidades, como deficiência intelectual, hiperatividade, e essas condições atrapalham um pouco de receber essa autonomia da vida adulta, que é a independência financeira, familiar. Mas, da mesma forma, toda criança pode ter evolução. Recebendo um tratamento adequado, ela vai sempre melhorar aqueles comportamentos. E essa identificação em relação ao grau de autismo? Como que é isso? É bem na infância, é bem no início que já se sabe se é tipo 1 ou tipo 3, por exemplo? Essa perspectiva pode mudar ao longo do tempo. Então, por exemplo, uma criança que a gente recebe com atraso de fala, né? Então, às vezes, nós vamos qualificar ela num grau mais superior, então nível 2 ou nível 3. Porém, se ela adquirir a fala e ela receber essas intervenções e essas características forem minimizadas, pode ser que ela se torne o nível 1 de suporte. Então, por isso então, tudo depende do paciente, de quando foi descoberto e de como ela está evoluindo com o tratamento, no caso, né? Isso faz toda a diferença. Uma criança que recebeu um bom tratamento daquela que não recebeu suporte nenhum. Doutora Flávia, deixa uma mensagem então para os pais, para quem, né, estejam nos assistindo, para ter essa atenção com as crianças, né? Frisar esses primeiros sinais para que seja detectado logo no início, né? Isso mesmo. Então, eu deixo um alerta para os pais, né, que as crianças, elas tendem a apresentar um isolamento social, ela tem uma dificuldade de brincar e interagir com outras crianças da mesma idade. Ela pode apresentar um brincar não funcional. O que isso significa? Então, às vezes, ela tem o objeto, o carrinho, para brincar, o carrinho a gente, né, faz um barulho, a gente movimenta o carrinho. Às vezes essa criança usa esse instrumento de outra forma, então se fixa muito na rodinha ou fica girando essa rodinha. Então você vai percebendo que esse brincar ele não está tão adequado conforme os pares da mesma idade.
Outro sinal que a gente pode perceber são alterações sensoriais. Então, uma criança que tem dificuldade em cortar o cabelo, uma dificuldade na seletividade alimentar, então come pouquíssimos alimentos, não prova alimentos novos. Então, se desregula muito fácil e para regular ela é muito difícil, né, emocionalmente. Sim. Então, a gente vai percebendo essas características e principalmente o atraso de fala, que é algo bem importante, né, na história, para que procure um especialista no neurodesenvolvimento para checar essas características, porque faz toda a diferença quando a gente recebe um diagnóstico para saber como tratar aquilo. Sem dúvida. Né? Bom, muito obrigada pela sua participação e você volte mais vezes, ok? Muito obrigada! Nós vamos para um breve intervalo, lembrando que amanhã é Páscoa e daqui a pouquinho você vai anotar aquela receita saudável e é um ovo de Páscoa totalmente diferenciado, totalmente saudável. Não sai daí não porque eu volto já.